Muito bem, professores, sejam muito bem-vindos à aula número 7 da comunidade Professor Z, a aula número 7 de 2025, né? Eu estava fazendo as contas, já foram mais de 50 aulas aqui realizadas aqui na comunidade. Essa é a aula número 7 desse ano, e hoje a gente vai falar sobre avaliações, né? E quando eu falo de avaliações, essa é uma grande dúvida dos professores, porque acaba tomando muito tempo. Eu tenho várias histórias dos professores que vêm, que me trazem. Um dos casos é a professora Juliana, que a maior dificuldade que ela tinha era sempre em avaliações, né? A dificuldade maior dela era a avaliação, né? Era sempre construir as avaliações. Como é que ela fazia avaliações para os estudantes? E por que ela trazia isso para mim sempre, né? Porque quando a gente vai construir uma nova avaliação, primeiro, nós temos tempo, né, para construir, né, para parar, para fazer para avaliar o nosso conteúdo, construir uma avaliação, né, para que de fato leve a você realmente avaliar se o aluno teve aprendizagem significativa naquele processo, né? Então, a avaliação é um ponto crítico em absolutamente todos os níveis, desde lá no infantil até no ensino superior, pós-graduação, a avaliação é um ponto que a gente chama de ponto crítico. E aí a gente entra com a primeira coisa. O professor não tem tempo para refazer 100% as avaliações, a gente acaba repetindo dos outros anos. No máximo, a gente senta 30, 40 minutinhos e junta questões de outras provas, e isso para todos os níveis, e essa é uma realidade, e eu vejo alguns de vocês que estão com a câmera aberta concordando aqui comigo. A gente acaba, porque não tem tempo, a gente não tem tempo de construir uma nova avaliação. E a inteligência artificial, ela vem muito para nos ajudar nesse sentido, para a gente conseguir fazer novas questões, de fato, nós entregarmos uma avaliação que atende aos nossos estudantes, aos diferentes níveis de aprendizagem, às diferentes competências que esses alunos têm. E não só isso, dentro das avaliações aqui, a inteligência artificial nos ajuda muito também a atender as neurodivergências, as diferenças que nós temos dentro da sala de aula, que estão cada vez mais comuns. E disso é uma coisa que eu tenho certeza, a gente não pode entregar uma prova tradicional da mesma forma para um aluno que tem autismo, para um aluno que tem diferentes graus de ansiedade também, comprovados, para alunos que têm, enfim, as diferentes neurodivergências que a gente tem. Nós não podemos entregar a mesma prova. O que acontece, especialmente no ensino básico, pessoal, que o professor acaba fazendo uma nova atividade. Isso não é rotina do ensino superior. No ensino superior, o professor tenta ajustar, mas é mais difícil ainda. Acaba, às vezes, a maioria das vezes aplicando a mesma prova, no máximo o aluno faz a prova separado, não faz com a turma toda se ele tem autismo, mas o professor do ensino superior tem uma dificuldade gigante de atender essas diferenças entre os estudantes, quando comparado aos professores do ensino básico. Eu acho que no ensino básico é mais fácil, entre aspas, porque o professor, na verdade, acaba criando uma outra atividade para esse estudante. E, na verdade, eu acho que isso não tem nada de inclusão, isso tem tudo de exclusão, porque quando você cria uma atividade diferente para o aluno, você está excluindo e não incluindo. Para mim, incluir é você dar a mesma atividade, mas esta atividade é adaptada para esse estudante, para que a atividade atenda ao nível de dificuldade, enfim, do diagnóstico desse estudante. Isso sim é inclusão, a mesma atividade entregue num formato diferente. Tá? E a inteligência artificial nos ajuda a fazer muito isso, fazer questões novas, entregar provas novas para o aluno, ter essa facilidade, inclusive, de você conseguir atender diferentes perfis, de você fazer questões mais estratégicas. E aqui tem um ponto bem importante, especialmente para os professores que estão aqui do ensino superior. Fazer questões no modelo de aprendizagem indutiva,
tá? Nós precisamos induzir o nosso estudante para o processo de aprendizagem, tá? Vamos lá, pessoal. Então, hoje eu quero trabalhar com vocês uma outra ferramenta, o Grok, tá? Eu já dei aula aqui para vocês sobre o Grok, tá? O Grok é uma ferramenta nova, ele tem aí umas 4 semanas de vida liberada para o uso comum, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar especificamente o Grok, tá? Deixa eu só fixar aqui a tela para vocês, deixa eu desafixar a minha, tá? Hoje nós vamos trabalhar utilizando o Grok, e eu vou começar a fazer muito isso. Acaba que eu falo muito do ChatGPT, mas eu quero começar a fazer essa transição com outras ferramentas também, para vocês utilizarem. Muito bem, pessoal. Quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente primeiro precisa fazer diagnóstico da turma, tá? Mas esse diagnóstico não é só para avaliação. A gente precisa fazer esse diagnóstico lá no início do ano, início do semestre, para começar a fazer o nosso planejamento, né? Que é o diagnóstico para criarmos a solução de aprendizagem para aquele semestre, para aquele ano. Então, a gente precisa entender quem é a nossa turma, quem é o nosso aluno, quais são os perfis de aprendizagem. Isso já nos ajuda muito, tá? Hoje nós vamos usar o Grok, quem não acessou, acesse aí. Nós fizemos uma aula exclusiva só sobre o Grok e ela está disponível lá na comunidade de professores por assinatura, que agora já está no valor de 2025, porque nós já lançamos também lá a nossa agente personalizada, a Bia, tá? Que é a assistente do professor. Muito bem, vamos lá então. Acessando o nosso Grok, essa é a carinha dele, a gente vai começar o processo de construção, então, de uma questão, tá? E essa questão hoje eu quero focar no modelo ENAD, tá? E para quem assina a plataforma, tá? Deixa eu trazer aqui, ó. Para quem assina a plataforma, lá na biblioteca de prompts, quando a gente vai lá em prompts para avaliação, tem o prompt que eu vou usar aqui pronto para vocês. Tá? Então, para os assinantes da plataforma, é só ir pegar o prompt prontinho para vocês aqui lá na plataforma, tá? Então, eu vou pegar o prompt aqui e eu vou começar a trazer várias coisas importantes sobre ele para vocês. Primeiro, lembrando da descrição, né? Lembrando da engenharia de prompt, quando eu abordo a engenharia de prompt, tá? Eu preciso começar dizendo quem eu sou. Isso aqui serve especialmente para usar ferramentas de chatbots, das quais não tem personalização avançada. Então, aqui eu vou começar. Eu sou professor de genética. Ó, só vou digitar aqui para ter um contexto com vocês, tá? Do curso, e aí aqui você vai colocar do curso de, vou colocar biomedicina, tá? Lembrando, se você é professor do ensino infantil de outros níveis, aqui você adapta isso também, tá? Você vai fazer esse processo de adaptação. Eu estou abordando os temas, tá? Ó, estou ou abordando, ou trabalhando, ó, trabalhando os seguintes temas. E aí você vai colocar os temas que você está trabalhando lá na disciplina. Eu vou colocar aqui ciclo celular, vou colocar ciclo celular e hereditariedade, tá? Os dois temas que eu estou trabalhando, tá? E para os quais a gente vai querer criar a prova, tá? Então, eu coloquei quem eu sou e eu vou colocar a disciplina que eu estou trabalhando e os temas que eu estou trabalhando com esses estudantes para criar a prova, tá? Durante as aulas, trabalhamos os X tópicos. Então, você vai colocar os tópicos que você trabalhou durante as aulas, tá? Então, aqui você pode deixar claro, tá? Quais são os tópicos. Opa, perdão. Ó, então, durante as aulas, trabalhamos os seguintes tópicos. E aí você pode pôr 2 pontos e escrever os tópicos que você abordou com aquela turma, tá?
Então, eu vou colocar aqui os tópicos que eu coloquei. Princípios do ciclo celular e da hereditariedade, tá? 2 conteúdos. Aqui, o que mais que eu coloquei? Vou colocar transmissão genética e heranças. Então, coloquei os tópicos que eu abordei na minha aula, tá? Então, é importante colocar os tópicos que vocês abordaram na aula de vocês. E aí, eu vou colocar a minha necessidade. Eu preciso preciso elaborar uma avaliação. Então, vamos lá, ó. Preciso elaborar uma avaliação objetiva. E aí, aqui, independente se for uma avaliação com questões, o formato de avaliação, você vai entendendo qual a melhor forma de avaliação, tá? Uma avaliação objetiva para verificar se os estudantes são capazes de compreender a importância dos conteúdos. Então, eu vou colocar assim, ó, avaliação objetiva para verificar se os estudantes são capazes de compreenderem o conteúdo, tá? E aqui você pode colocar as competências para verificar se o estudante desenvolveu a competência X, Y, Z, se você já tem a clareza da competência ali, tá? E aí, agora eu vou colocar assim, então, se os estudantes compreendem o conteúdo. Aí eu vou colocar o meu verbo de ação, lembra? Elabore uma avaliação com 10 questões objetivas. Atenção aqui. Tá? 10 questões objetivas com 5 alternativas de resposta e somente uma correta, tá? Professores, isso aqui, ó, é de fundamental importância, tá? Quando vocês forem pedir qualquer tipo de avaliação, vocês têm que colocar o número de alternativas. Por exemplo, ensino básico, a gente não usa 5 alternativas, a gente usa a recomendação, usa 4 alternativas. Se a gente tem um estudante com autismo, dependendo do nível, o grau de autismo, a recomendação é você usar 3 alternativas somente, tá? E você tem que dizer para o ChatGPT, para o Grok, para o Copilot, quantas alternativas corretas vão ter na questão, tá? Se é uma, se é duas, se não, ele vai colocar quantas ele quiser e às vezes até todas as alternativas vão estar corretas, tá? Então vejam o quanto isso é importante, tá? E aí eu vou pedir então para ele criar, né, composta de 5 questões, e aí eu vou pedir um pouco mais, eu vou pedir algumas coisas mais aqui para ele, tá? Para que ele possa, então, fazer mais contextualizada, né? Vou pedir para ele contextualizar com... Eu até vou colocar um pouquinho mais, tá? Pensando que eu estou falando com estudantes de graduação, então aqui eu até vou copiar para fazer mais rápido para vocês. Ó, estas questões devem ser contextualizadas com situações do cotidiano, lembrando que se eu estou falando com estudantes do ensino superior e o ensino médio e ensino superior, eu já tenho que trazer muito a questão do cotidiano, tá? Que estimulem os estudantes a aplicar os conhecimentos adquiridos na prática e a refletir sobre os conceitos estudados, ó. Quando eu estou fazendo com que o estudante aplique o conhecimento e reflita, eu estou falando de aprendizagem indutiva, tá? Cada questão deve ter um texto base que introduza uma situação, problema real ou simulada. Isso aqui eu já estou indo para as normativas do ENAD, tá? Então, vejam o quanto é importante aqui, tá? Então, isso aqui é contextualização do ENAD, tá?
ter um texto base, 5 alternativas de resposta, e eu coloquei o padrão do ENAD aqui, apenas uma correta com gabarito, e os demais distratores plausíveis. E, por fim, tá, uma justificativa para a resposta correta, e para as incorretas. As questões devem ser desafiadoras, mas apropriadas ao nível de conhecimento dos estudantes e estar alinhado ao modelo de avaliação ENAD, tá? Então, vejam que aqui o que eu fiz? Nada mais do que eu especifiquei, eu dei clareza do que eu quero. Então, vejam que para construir uma avaliação não é simples, faça 10 questões de tal coisa, tá? Então, aqui vamos ver como é que vai ser essa resposta do Groq para nós, tá? Então, vejam, é um belo prompt aqui, tá? Professores, tá? Esse prompt, o pessoal já está pedindo para disponibilizar o prompt, tá? O prompt, ele é exclusivo para quem é professor assinante. Então, quem é assinante da plataforma, Professor Z por assinatura, tá? Que agora, o valor promocional, inclusive, era até segunda-feira passada, tá? Mas agora a gente tem, inclusive, o valor é super acessível ainda para vocês assinarem mensalmente. Lá já está disponível. Os professores já têm todos os acesso a esses prompts, é só copiar lá, tá? Pessoal, então aqui eu usei o formato, tá, de pesquisa avançada do Groq aqui, e eu vou mandar o mesmo comando, eu vou aproveitar e vou colocar lá no GPT. Tá? Vou até trazer o GPT para cá. Vou abrir o meu GPT aqui e eu vou dar o mesmo comando aqui no GPT, ó. O mesmo comando aqui, vamos ver como vai ser as respostas, tá? Ó, o Groq, no modelo pesquisa avançada, ele está fazendo todo esse processo de pensamento, desenvolvimento, formulação. Ele está sendo mais efetivo, inclusive, para a construção de perguntas, porque ele faz toda essa busca na base, tá? E para quem conhece, está vendo que já tem até o símbolo do PubMed ali, então ele já foi fazer busca até no PubMed. Tá? Vou trazer o GPT aqui para vocês também, ó, o GPT está trabalhando, e eu vou abrir, inclusive, tá? Um agente personalizado que todos os professores que fazem parte da mentoria, tá? Nossa mentoria de acompanhamento tem, que é o professor inovador, tá? O professor avaliador, que é um professor que faz... Estou fazendo uma aula. É o professor que faz, ó, o professor avaliador, ele faz questões no modelo Enem e ENAD. Eu vou colocar o mesmo contexto aqui e a gente vai comparar tudo que ele produziu, tá? Vamos ver aqui, o Groq ainda não finalizou, o Groq no modelo pesquisa avançada, ele demora um pouco mais, tá? Vou compartilhar o que ele fez aqui no chat GPT, tá? O chat GPT normal, o aberto, tá? Então, ele trouxe aqui, ó, como a gente pediu toda uma contextualização, né, um texto base, o enunciado, ele trouxe as alternativas, o gabarito e a justificativa para o gabarito, tá? Os distratores, então, ele traz aqui, ele explica para o professor todos os distratores, tá? A mesma coisa, então, para todas as questões, e ele fez, ó, ele está produzindo ainda, deixa eu ver se o professor avaliador fez. Ó, esse aqui, pessoal, o professor avaliador é um agente personalizado, é um robô que a gente chama, que eu treinei ele exclusivamente para provas no modelo Enem e ENAD, tá? Todos os professores, tá? Todos os professores que fazem parte do nosso programa de mentoria têm acesso a esse robô, tá? Então, aqui, ele fez, então, a questão avaliativa, a questão 1, ó, texto base, o enunciado, as alternativas e o gabarito, tá? E a justificativa aqui, tá? Então, ele já traz com questões com nível de complexidade um pouquinho maior, tá? Tá criando aqui, vamos ver se o Groq nos deu uma resposta, tá? Ó, vamos lá para a resposta do Groq, tá? Aqui a resposta do Groq. Olha só, pessoal, a diferença e por que eu tenho gostado bastante do Groq, tá? O modelo de pesquisa avançada do ChatGPT não tá bom ainda, tá? Ele trava, às vezes não avança. Antes de mostrar para vocês, eu quero aproveitar e pedir algo para vocês, tá? Como moeda de troca, eu quero que vocês tirem foto desse momento aqui
da nossa aula da comunidade, vocês compartilhem e me marquem lá no Instagram. É só vocês marcarem @BeatrizBonadiman, tá? Moeda de troca de quem está aqui ao vivo comigo, tá? Então, olha aqui, pessoal, como o Grok ele faz todo esse processamento dos dados para nos dar uma resposta, eu tenho gostado muito mais. Vamos ver o que ele nos trouxe. Ele trouxe pontos-chave, então, olha só, a avaliação foi elaborada, as questões incluem textos do cotidiano, como quimioterapia, histórico familiar, cicatrização de feridas, para estimular a aplicação prática dos conceitos. A dificuldade é adequada ao nível dos estudantes de biomedicina com foco em princípios do ciclo celular, transmissão genética e herança, seguindo o modelo ENAD. Ó, ele trouxe uma introdução, tá? A estrutura das questões aqui, tá? E aí ele trouxe as questões. Ele trouxe sempre um contexto, um enunciado, as alternativas, as respostas, tá? E a justificativa e as explicações das questões erradas também, tá? Questão 2, também aqui, ó. Senhor e senhora Silva tem uma filha com fibrose cística, uma doença autossômica, nananã. Qual é a probabilidade de ambos os pais serem portadores do gene, tá? Então, aqui, ele traz todas as questões, ó. Se a gente for olhar, e eu olhando, eu trouxe, pessoal, especialmente essa questão aqui, tá? Porque é um tema que eu trabalhei por bastante tempo, e aí eu consigo também trazer mais contexto de se temos uma boa pergunta ou não, né? Então, aqui, ó, um relatório detalhado, ainda ele faz um relatório, a metodologia que ele utilizou, detalhes das questões. Então, se o professor quiser olhar aqui o detalhamento das questões e o tema que ele utilizou, o professor consegue, é bem visual. Isso aqui, para mim, muda o jogo, tá? Porque o professor consegue ter clareza no momento de verificar que é um dos princípios da utilização da inteligência artificial. Tá? Ele traz um contexto de aplicação prática, tá? E ele traz as fontes que ele foi buscar, tá? Se eu clicar aqui nas fontes, ó, aí ele abre aqui, ó, o artigo. Então, já trazendo para vocês, ó, ele abriu o artigo que ele usou, então, para fazer essas questões. E aí a gente pode utilizar, inclusive, como referência, né? Referência a esses artigos. Deixa eu continuar aqui, ó, no GPT, então, nós temos as questões aqui também. Vemos que o nível, se a gente olhar aqui, é bem menor, né? Comparado um com o outro, acho que no Grok está bem melhor. E no professor avaliador, a gente tem um bom contexto, as respostas são um pouco maiores, tá? Tem a justificativa. O grau de dificuldade, muito provavelmente, aqui está um pouquinho maior, mas, mesmo assim, olha só que no Grok, a gente teve um resultado bem melhor, tá? Bem melhor para essas questões, tá? Então, o papel principal do professor conseguir avaliar e identificar essas questões já é fundamental, e ele traz as referências base aqui para o professor. E o professor ganha tempo, ganha mais qualidade de vida. Olha, ele traz um artigo das funções aqui, ó. Um artigo da Nature, inclusive, ó. Tá? Então, temos aí uma plataforma bem efetiva para o modelo de questão, tá? O professor ganha mais tempo, mais qualidade de vida, tá? Realmente aqui a gente deixa o processo, tá? Cada vez melhor no quesito da produção de conteúdo, produção de questão. E quando eu olho para isso aqui, professores, eu percebo, então, que realmente a gente pode avançar para um nível de ensino cada vez melhor, tá? Com professores mais estratégicos, levando questões mais estratégicas para os seus alunos, tá? E ganhando mais tempo, focando no que de fato importa, tá? Professores, então, mostrei para vocês 3 alternativas de um comando para fazer questões, tá? Modelo ENAD hoje, tá? Em outros momentos eu vou trazer outros formatos de avaliação, mas hoje o foco foi ENAD,